Queridos, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus neste momento. Aleluia. Em Mateus capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro livro do Novo Testamento. Queridos, à medida que nós vamos caminhando na palavra, você continua glorificando a Deus. O mundo espiritual, ele ouve sons. O mundo espiritual, ele ouve sons. Aleluia. À medida que você vai correspondendo com a palavra que o Senhor vai liberando, você vai sendo edificado. Você vai sendo edificado pela palavra. Eu creio dessa forma. O título dessa mensagem de hoje é o deserto na vida do cristão. O texto base que nós vamos ler é Mateus capítulo 4, verso 1. Que diz assim a palavra de Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Somente esse verso primeiro. Queridos, se eu perguntar aqui para os irmãos nessa noite, quem quer ir para o deserto? Praticamente ninguém vai querer ir para o deserto. Agora, se eu perguntar quem quer viver as promessas de Deus, quem quer entrar na terra prometida do Senhor, nós queremos. Só que nós não podemos esquecer que Deus não pula etapas. Quando Deus ele tira um povo da escravidão, o trajeto, a vontade, o caminho que Deus propôs era passar por um deserto até chegar à terra da promessa. Existem etapas e Deus ele não pula essas etapas. Deus respeita as etapas, Deus respeita os processos. Nós vamos ver nessa noite a importância que tem de nós passarmos pelo deserto. A importância que tem de nós permitirmos o Espírito, nos submeter ao Espírito para Ele nos levar ao deserto. Nós vamos ver a importância do deserto na vida do cristão. Nós às vezes ouvimos expressões como essa: estou passando um deserto. Se refere quando a pessoa está enfrentando alguma dificuldade aqui na terra. Quando está passando dias difíceis, a pessoa às vezes se refere como estar passando por um deserto. Mas também nós ouvimos expressões no meio da igreja: eu estou vivendo o tempo da promessa. Eu estou na terra prometida, onde mana leite e mel. Quando a pessoa está vivendo dias favoráveis. Mas querido, eu quero te dizer que nós aqui na terra cristãos, nós estamos em contínuo processo de santificação. Eu quero te dizer que aqui nessa terra nós nunca vamos atingir a plenitude da promessa, porque nós somos um povo que temos uma promessa que está sobre todas as promessas, que é a promessa de vida eterna. Nós somos um povo que nós temos a promessa de herdarmos um corpo incorruptível. Então aqui sim nós avançamos, nós vivemos milagres de Deus. Nós sim vivemos experiências extraordinárias com o Senhor aqui. Nós entramos realmente em muitas promessas aqui na terra. Mas você pode reparar que quando nós atingimos algo que nós estávamos buscando no Senhor, já vem um outro meta, vem uma outra promessa, vem uma outra palavra, vem uma outra movimentação. Nós podemos usar como exemplo a igreja aqui do Senhor. Em 2016, finalzinho de 2016, a nossa meta era se mudar para o prédio. E o Senhor interviu e nós aqui viemos para esse prédio em 2016. Vivemos experiências extraordinárias para estar aqui nesse prédio. Mas eu lembro que depois, quando nós mudamos, agora já tínhamos atingido aquela promessa. Agora vinha tantas outras tarefas, tantas outras coisas que nós devíamos passar de dificuldades para atingir novos níveis. E aí vem as melhorias no templo, e aí vem escolas, vem pessoas a qual Deus levanta pastores, mestres, vem ali o refeitório inaugurado. Quantas coisas que nós fomos avançando ao longo do tempo. Nunca foi assim, queridos. Foi se passado vários processos para hoje a comunidade Atos está vivendo o que ela está vivendo hoje. Não foi sempre assim.
Não foi sempre que teve escolas, não foi sempre que a igreja estava lotada, não foi sempre assim. Teve vários processos que precisou viver, e até hoje, querido, agora nós estamos vivendo esse período, mas nós estamos quebrando paredes, nós estamos fazendo mais salas de aula, nós estamos buscando melhorias, porque aqui não é a terra da promessa, nós vamos estar continuamente melhorando, para que nós possamos chegar até o grande dia, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, para que mais pessoas se convertam, para que mais pessoas sejam salvas pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos parar, porque, querido, se aqui fosse a promessa, o pastor Júnior podia falar assim: tá bom, essa aqui é a promessa, vamos ficar aqui dentro da nossa caixinha, né, pastor? Mas não. O Senhor tem mais para acrescentar até o grande dia, e nós não vamos nos conformar com nenhum nível. Nós queremos chegar até a terra da promessa, que é a celestial, é a Canaã celestial, e você está sendo convidado a se entregar ao processo para participar do movimento de Deus. Não vamos parar, vamos continuar avançando, em nome de Jesus. Então, queridos, aqui nessa terra nós nunca vamos atingir a plenitude da promessa. Nós sempre vamos estar buscando algo a mais, porque a nossa verdadeira promessa é aquele grande dia, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais doença, onde nós estaremos revestidos de glória num corpo incorruptível para a glória do Senhor. Aleluia! Mas para nós entendermos essa mensagem, o deserto na vida do cristão, nós precisamos entender o que a Bíblia se refere ao deserto. Você que está anotando, pegue a sua caneta agora, seu caderno, seu bloco de notas, seu WhatsApp, pega aí o seu celular e começa a anotar. Nós precisamos entender o que significa o deserto na palavra de Deus. Nós vemos um deserto que foi muito conhecido por nós, que se é muito pregado, que é o deserto que Israel enfrentou ao sair ali do tempo de escravidão, que foi aqueles 40 anos. O deserto é um lugar de difícil habitação. De dia é muito calor e à noite é muito frio. Existem as dificuldades para se sobreviver. No deserto não existe recursos, há uma escassez de recursos. No deserto nós não temos os recursos de uma terra que é cultivada, que é trabalhada. No deserto nós dependemos exclusivamente de Deus para comer e para beber. Para nós nos sobreviver, nós dependemos exclusivamente de Deus no deserto. O deserto é um lugar de purificação e de renovo. Queridos, eu acho interessante uma história que eu li esses dias a respeito da vida da águia. O artigo que eu estava lendo estava falando que a águia, ela vive por volta de 70 anos. Só que quando ela chega em um determinado período da sua vida, que é aos 40 anos, ela precisa tomar uma decisão. O bico dela já está muito grande e ela precisa decidir se ela vai agora viver mais um tempo de vida ou se ela vai morrer. E essa decisão passa pela atitude dela estar comprometida em quebrar aquele grande bico. Aquele bico que agora está trazendo dificuldades para ela sobreviver. Ela precisa tomar essa decisão. Ou ela morre, ou ela toma a decisão de quebrar o bico. E se ela decidir quebrar o bico na metade da sua vida, ela precisa ir para um lugar alto, numa montanha, para executar essa tarefa difícil, dolorosa, de quebrar o bico dela. Ela vai para esse lugar de solidão, ela vai para esse lugar sozinha, e ela quebra esse bico, ela enfrenta essa dor, essa situação difícil. Ela fica no alto daquele penhasco sozinha, isolada. Mas à medida que vai passando o tempo, ela quebra o bico e começa a nascer um novo bico. E quando nasce esse novo bico afiado, agora é tempo de ela cortar então as suas garras, as suas unhas. E ela corta com aquele novo bico. E ela renova aquelas garras, aquelas unhas. E agora com as unhas afiadas ela começa a tirar
aquelas penas antigas. Então eu quero te dizer, queridos, assim como a águia que passa por um processo de renovação, eu e você que confiamos no Senhor, nós precisaremos ser renovados, nós precisaremos passar por esse tempo, a quando nós somos levados para um alto lugar de solidão, de distanciamento de pessoas, para sermos renovados, para serem trocadas as nossas penas, o nosso bico e as nossas garras. E o deserto na Bíblia Sagrada é um tempo de renovo. O deserto na Bíblia é um tempo de purificação. É um tempo ali que Deus queria levar aquele povo que estava saindo da escravidão para um lugar de purificação. O objetivo de deserto para aquele povo não era matar eles, mas era purificar o coração e a mente deles. O propósito de Deus levar aquele povo para o deserto é para que saísse toda a casca do Egito, toda a mentalidade do Egito, toda a mágoa do Egito, todo o ressentimento do Egito. Deus estava proporcionando àquele povo um tempo de solidão para tratar o coração daqueles homens e daquelas mulheres. E assim é na minha e na sua vida. Muitas das vezes Deus nos leva para esse lugar de deserto para tratar o nosso coração, para tratar a nossa mentalidade, para nos curar, para nos renovar, para nos purificar. Nós precisamos aceitar esse processo. O deserto, na palavra original, na Bíblia, é midbar, que está ligada também a davar, que significa, o termo mais frequente não é apenas terra estéril, mas também planícies, um lugar de provação e encontro com a palavra de Deus. É um lugar, o deserto é um lugar de nós nos encontrarmos com a palavra de Deus. É um lugar de nós ouvirmos a Deus. É um lugar que Deus ele quer nos dar algumas aulas. Deserto é o lugar onde o professor se manifesta. Deserto é o lugar que nós somos levados para ter algumas aulas particulares. O deserto é quando nós nos sujeitamos, nos entregamos ao trabalhar de Deus no nosso coração. Deserto não é para nos matar, mas o deserto é para nós ouvirmos a voz de Deus. A definição geral de deserto simboliza um período de provação, solidão e dependência de Deus. Queridos, eu fico apaixonado quando eu olho para a vida de Jesus e vejo que Jesus, Ele é tudo. Jesus, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é o soberano Rei. Nós cantamos que Ele é aquele que está sentado num alto e sublime trono. Jesus é o Filho todo-poderoso de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Mas sabe, queridos, no texto que nós lemos no início, Mateus 4:1 diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. Ele, com toda essa soberania dele, com toda essa realeza, ele aceitou aprender a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Eu fico apaixonado em ver isso, que Jesus é tudo, mas ele abriu mão desse tudo por amor de mim e de você, para vir aqui na terra e se sujeitou ao processo de aprender as coisas por meio daquilo a qual ele sofreu. Olha o que diz o texto em Hebreus capítulo 5, 7 ao 10 vai mostrar que Jesus aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele veio em carne. Jesus, ele se despiu da sua glória.
Jesus, ele era Deus, mas na eternidade ele abriu mão da condição divina, e ele assumiu a condição humana de vir como um homem, aqui nessa terra, para cumprir um propósito eterno, para pagar um preço pela minha e pela sua salvação. Jesus, ele abriu mão dessa divindade, desse trono, para por meio de uma virgem nascer homem. Jesus, ele se submeteu ao processo de assumir a posição de homem. Jesus, ele se submeteu em nascer de uma virgem, em habitar numa família normal, a qual teve o pai José e sua mãe Maria. Jesus, ele se submeteu ao processo de conviver numa família normal, e ele começa a crescer e se desenvolver como pessoa no ambiente familiar. Sabe, queridos, Jesus, ele é tão grandioso, que ele sabia tudo, ele era onisciente, e ele abre mão dessa onisciência agora para aprender as coisas aqui na terra, por meio da condição humana, por meio daquilo a qual ele iria sofrer. O texto está dizendo que ele aprendeu todas as coisas por meio daquilo que ele sofreu, ou seja, ele se esvaziou da sua onisciência para assumir a forma de homem. Sabe por que ele fez isso? Por amor de mim e de você, por amor à igreja, para nos resgatar. Foi por isso, foi por mim e por você que Jesus assumiu essa situação. É por isso, queridos, que ele abriu mão de estar lá na eternidade para vir aqui na terra como uma pessoa normal. Jesus se submeteu, olha o que ele se submeteu. Jesus, ele se submeteu a aprender uma profissão normal da época. José era um construtor de casas. Ele trabalhava ali como construtor e artesão, e ele ensina a Jesus a profissão. Eu sei que, embora na nossa Bíblia existem muitas traduções que falam carpinteiro, em Mateus 13:55 e Marcos 6:13, a palavra usada, queridos, no original é tecton. Esse termo é mais amplo do que apenas um marceneiro de móveis. Ele designa um construtor ou mestre de obras que trabalhava com diversos materiais. Devido à escassez de madeira na região da Galileia e a abundância de rochas, muitos estudiosos e arqueólogos sugerem que o trabalho de José e Jesus envolvia predominantemente a alvenaria e a construção de casas de pedra, além do entalhe de madeira. Ele trabalhava com algumas coisas de madeira, mas o principal era construir casas. Jesus foi um construtor de casas, no sentido mais amplo da palavra, e imaginando o contexto regional daquela época. Diz aqui que Nazaré ficava próxima a uma cidade que havia passado ali por uma grande reconstrução na época, e é provável que José e Jesus tenham trabalhado nessas grandes obras como construtores qualificados. É por isso que Jesus, ele fala: olha, a casa precisa estar sobre a rocha. Ele estava falando de alicerce, porque ele, como um bom construtor, ele sabia como se precisava construir um alicerce. Ele sabia que a casa precisava ser edificada sobre um lugar sólido e não sobre a areia. Por isso que ele fala para mim e para você que nós precisamos construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha que é Ele. Mas Jesus, ele se submete, queridos. Ele sabia que ele vinha para um propósito maior. Ele sabia que a missão dele era lá se entregar na cruz do Calvário. Ele sabia que o ministério dele era pregar as boas novas de Deus. Ele sabia que era curar enfermos, era dar vista aos cegos, era trazer as boas novas. Mas Jesus, ele é tão obediente que ele se submete ao processo de aprender uma profissão normal. E às vezes, queridos, nós ouvimos, nós não queremos passar pelo processo natural das coisas.
Nós achamos porque nós recebemos uma palavra, nós não precisamos trabalhar, afinal de contas eu fui chamado para a obra de Deus. Deixa eu te falar algo, queridos. Jesus, ele trabalha nas coisas naturais, na humanidade natural das coisas da vida. Jesus, ele tinha uma missão maior do que todos nós aqui, mas ele não deixou de passar pelo processo de aprender uma profissão natural na sua vida. Ele se submeteu a esse processo de passar ali a aprender uma profissão normal. Jesus também, ele se submeteu a João Batista. Quando João Batista vê Jesus, ele fala assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele chega perto de João Batista fala para ele: olha, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus, ele fala assim: não, vamos cumprir a justiça de Deus. Convém que você me batize. E Jesus, ele se submete. Ele precisava passar pelo arrependimento? Não. Mas ele se submete para cumprir a ordem de Deus. Ele se submete para cumprir a vontade e a agenda de Deus. E Jesus foi batizado. Queridos, Jesus, ele também se submetia a uma vida de oração, buscando o Espírito Santo para cumprir a vontade do Pai. As escolhas dos 12 discípulos. Nós vemos em Lucas capítulo 6, verso 12, que Jesus se retirou para orar, e ele passou a noite toda orando. É por isso que eu falo que Jesus, ele abriu mão da sua onisciência para assumir a condição de homem. Ele passa a noite toda orando para ver qual que era a vontade de Deus, quem que eram os 12 discípulos a qual ele precisava levantar. Como que nós temos tratado as decisões que nós precisamos tomar? Será que nós temos sido guiados pela carne, pelos nossos próprios pensamentos? Ou será que nós ali passamos 2 minutos orando e já queremos que Deus nos responda? Jesus, ele passou a noite toda. O Filho de Deus passou a noite toda orando para descobrir quem que eram os 12 a qual ele precisava levantar. Jesus estava como homem, nos servindo como exemplo que nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar em oração, nós precisamos entregar nossa vida a uma vida de oração e busca pela vontade de Deus. O texto fala que ele passou a noite toda no monte para escolher os 12. Ele não queria fazer nada fora da vontade de Deus. Persevere, irmão. Não vai ser 2 minutos que vai fazer você ser sensível à voz do Espírito de Deus. É necessário nós desenvolvermos uma vida submetida à oração e à direção do Espírito Santo. Jesus também, ele passou por necessidades humanas. Ele teve fome. Ele estava na condição humana, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Jesus, ele chorou, ele sentiu emoções de homem. Jesus, ele teve amigos. Jesus desenvolveu uma amizade com Lázaro, que o chama de amigo. Jesus, ele foi um homem completo, a sua humanidade aqui foi completa na terra. Mas nunca se esqueça, foi por amor a mim e a você. Imagina um rei abandonando mão do seu palácio para morar num casebre por amor. Foi isso que Jesus fez. Ele abriu mão de toda a sua glória para habitar num templo, num corpo limitado, a qual sentia fome, a qual sentia emoções, a qual sentia sede. Mas é porque ele tinha um propósito maior de vida. Ele tinha uma obra maior a ser realizada. Queridos, é porque ele sabia que hoje você estaria sentado numa cadeira e o Espírito Santo de Deus poderia estar trabalhando no seu coração e no meu coração, a fim de nos tornar mais parecidos com Jesus. Jesus, ele foi caluniado. Jesus, ele foi criticado. Jesus sofreu perseguições. As pessoas julgavam Jesus por ele sentar nas mesas dos pecadores. As pessoas blasfemavam contra Jesus.
Ele se submete a essa posição humana por amor à igreja do Senhor. Queridos, Jesus ele foi levado para o deserto. O Espírito levou ele para o deserto, ele se submete ao Espírito. Às vezes nós estamos passando por dificuldades, nós achamos que é o diabo que está fazendo isso na nossa vida. Mas querido, se você estiver amando a Deus, eu quero te dizer que é o Espírito que está te levando para essa dificuldade. É o Espírito que está te levando para esse deserto. Você não depende de presidente. Você não depende de partido político. Você não depende de direita ou de esquerda. Você não depende do seu colega de trabalho. Você não depende do seu chefe. A culpa não é do seu vizinho, da sua esposa, do teu filho. A culpa não é do teu pastor, do teu líder, do teu chefe. Não. Ei, deixa o Espírito te levar ao deserto para você ser aprovado por Ele. Depende como nós estamos enxergando as coisas. Depende do lado a qual nós estamos nos colocando. Se nós achamos que é o diabo que está promovendo as coisas na nossa vida, é porque nós estamos servindo a Deus, um Deus diferente. Porque se nós estamos servindo a Deus, se nós estamos com o coração debruçado diante do Senhor, nós precisamos entender que o Espírito de Deus é que está guiando a nossa vida. Só que daí nós começamos a reclamar das pessoas que estão do nosso lado. Nós achamos que é culpa do ciclano, do fulano. Ei, querido, não é culpa de ninguém. É o Espírito que está querendo te levar para o deserto. Eu não sei, queridos. Jesus ele se submeteu aos processos de sua humanidade. Eu não sei por que nós achamos que não podemos passar por processos dolorosos. Eu não sei por que não é mais fácil nós aceitarmos uma mensagem que vai dar tudo certo na nossa vida. Eu não sei por que nós aceitamos uma mensagem que diz que nós temos o poder na nossa mente de declarar aquilo que nós queremos viver, queridos. Ei, você é cristão, você foi chamado para ser guiado pelo Espírito de Deus. Chega de nós vivermos debaixo de uma nuvem de humanismo, de achar que os homens estão no controle da nossa vida, que os homens que estão fazendo isso ou aquilo conosco. Ei, é o Espírito que quer trabalhar na minha e na sua vida. É o Espírito que quer trabalhar na nossa casa, na nossa família. Eu não sei por que nós achamos que não vamos passar por dificuldades. Eu não sei por que, se nosso Jesus passou por tantas privações, o nosso Senhor, nosso Mestre, passou por tantas dificuldades. Querido, quando Ele estava com sede naquela cruz, deram de vinagre para Ele. E sabe o que significava o vinagre naquela época? Aquela bucha que deram para Ele era um instrumento que era lavado às privadas daquela época. Tamanha humilhação que o nosso Mestre passou. E por que nós achamos que não vamos sofrer nessa terra, nesse processo? Porque nós achamos que nós merecemos ser felizes aqui nessa terra. Eu não sei por que passa pela nossa cabeça que nós não vamos enfrentar dificuldades, que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Ei, a terra prometida não é aqui. Se nosso Mestre passou isso, quanto mais nós. Acabou as rajadas de glória. Os dias da humanidade de Jesus foram de processos, irmão. Os dias que Jesus passou como homem aqui nessa terra foram de processos. Foram de processos terríveis. Foram de pressões emocionais. Foram de escassez, de julgamentos, de perseguições. E por que nós achamos que o nosso processo vai ser a coisa mais linda? Você acha que você é o privilegiado de Deus? Não, nós somos todos iguais. Diante nós precisamos passar por esse processo. Sabe por que Deus nos leva para o deserto? Porque Ele nos ama. Jesus ele falou: olha, se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela, porque convém você entrar no reino dos céus sem um dos teus membros, do que você ficar completinho, bonitinho e morar no inferno.
E aí, igreja, nós estamos dispostos a enfrentar os processos. Só que nós enfrentamos uma perseguição no trabalho, nós já queremos mudar de trabalho. Nós enfrentamos uma perseguição na igreja, uma calúnia, uma injúria, ou o irmão passou e não me cumprimentou, eu já quero mudar de igreja, já quero ir lá para o São Francisco me esconder. Ou se eu estou no São Francisco, eu quero vir para cá, ou eu quero ir para Itatiba. Queridos, o que está acontecendo nos dias de hoje são cristãos que estão congregando em outras cidades, sabe por quê? Não suportam o processo de viver em comunidade. A coisa mais feia que tem é uma pessoa que não aguenta viver o processo da unidade, onde pedra afia pedra, onde ferro afia ferro. E aí abre mão do relacionamento, abre mão do emprego, porque vai mudar, porque aqui eu estou sendo caluniado. Ei, querido, se nós não aceitamos esse processo, imagina ir para o deserto. É mais fácil a gente mudar de igreja, é mais fácil nós mudarmos de trabalho, é mais fácil nós congregarmos em outra cidade. Porque nós viemos para o culto e vamos embora. Agora, queridos, eu quero ver quando o negócio pega, você continuar ali adorando. Eu quero ver quando você é injustiçado e você continuar ali naquele lugar. Agora eu quero ver, queridos, quando ninguém mais te lembra e você permanecer naquele lugar. Você está sendo provado por Deus, você está sendo provado pelo Espírito de Deus. Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. E não existe lugar melhor de revelar o nosso coração que o deserto. Queridos, um versículo de Romanos 8,17 diz: se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros. E aí nós glorificamos a Deus, né? Aleluia! Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Só que o versículo continua: se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí, querido, você vai continuar no processo? Ou você vai querer voltar para o Egito? O deserto é o passo seguinte. Deus, Ele tira da escravidão e coloca o povo no deserto. Será que nós vamos querer voltar para a escravidão? Ou nós vamos nos submeter ao processo de Deus? Querido, você acabou a rajada de glória, fala ai, 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 ui, ui, ui. Mas fala alguma coisa, não me fica olhando desse jeito. Dá glória, irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Eu era uma pessoa muito tímida. E prove a Deus, quando eu conhecia Jesus, eu sempre fui aquela pessoa, quem jogou futebol aqui, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa de puxar a palavra na oração final, antes de entrar em campo. Se você não foi do meio do futebol, todo time tinha aquela prática, na hora do túnel, uma pessoa sempre dá uma palavra final e vai para cima. E eu sempre fui essa pessoa. E quando eu me tornei profissional, eu joguei muito pouco. Eu ficava mais no banco do que jogava. Só que é engraçado que as pessoas sempre falavam assim: olha, você vai dar a palavra final. Mesmo sendo reserva, porque geralmente é o titular que dá a palavra final. Eu falava: meu Deus, eu era tão envergonhado, que eu não gostava de falar. Só que daí eu começava a me expressar dessa forma. Eu soltava, abria a porteira e falava mesmo. Então, queridos, quando você vê aqui eu dando uma rajada de glória, porque é uma defesa da minha personalidade. Não fazia parte de mim isso. Mas eu sempre fui empurrado para esse lugar, já era um tratamento e um processo de Deus. E eu lembro, queridos, que uma vez nós estávamos enfrentando uma dificuldade muito grande. Ou nós ganhávamos e dependia de vários resultados para permanecer no Capivariano. E eu lembro que Deus me deu uma palavra para falar nesse momento final ali. E eu falei: olha, nós precisamos ter fé e tal. Me deu uma palavra de fé. Eu falei: meu Deus, e agora? Nós precisamos classificar, gente, porque senão eu vou ficar mal aqui. E Deus fez o milagre. Então de lá para cá eu sempre fui esse cara de dar a rajada de glória. Sempre fui esse cara de dar uma palavra de ânimo. Sempre fui empurrado, na verdade, para esse lugar.
Mas, queridos, nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos nos submeter aos processos. Se você tem vergonha, se você tem timidez, abre mão, renuncie isso e se submete aos processos de Deus. Dê um glória, dê um aleluia, levanta a tua mão, se coloca à disposição do reino de Deus. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai colocar palavras na tua boca e vai te usar poderosamente, aleluia, como instrumento. Nós precisamos ter a consciência, queridos, que se Jesus sofreu, nós vamos sofrer. Nós precisamos ter a consciência que nós somos peregrinos nessa terra. A palavra vai dizer que aquelas pessoas que receberam a promessa, elas se consideraram como peregrinos. Elas avistaram as promessas, mas elas não viveram. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. O que é peregrino? Uma pessoa que está viajando. A nossa morada não é aqui. Nós estamos de passagem por essa terra. A nossa morada é nos céus. Aleluia. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos passando por esse processo, por essa jornada chamada terra, para que nós sejamos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nós estamos vivendo situações, mas isso aqui não é o destino final. A morte não é o destino final nosso. Essa jornada pela terra é um processo para nos tornar mais parecidos com Jesus. Irmãos, pensa uma coisa difícil é nós aceitarmos que aquilo que está sendo dificuldade para nós é a vontade de Deus. Mas olha o que diz o texto em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, todo sábado eu gosto de fazer o meu esporte ali de manhã, bem cedo, 6:30 da manhã. E ontem estava preparando essa mensagem, e eu estava exatamente nessa parte aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estava ali, acordei mais cedo do que isso, me preparando, fazendo devocional. Mas chegou o horário de pegar minhas coisinhas e ir lá fazer o meu hobby. E aí eu fui no lugar onde o tênis fica e não estava, porque o esporte que eu pratico de sábado precisa ter um tênis específico, e não estava ali. Aí falei, deve ter guardado em outro lugar. Aí fui lá dentro, e também não estava. Está estranho esse negócio. Aí fui lá fora, irmão. A hora que eu cheguei, botei a mão, estava encharcado de água. Acordei mais cedo, preparei mais cedo, fiz devocional. E aí sentei bravo na mesa de novo. Não tinha outro, tinha que ser aquele, não pode ir com outro. Sentei, Adriano. Daí veio esse versículo de novo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Queridos, quer deixar um cristão bravo? É vendo ele passar dificuldade e falar para ele, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro que eu tinha um funcionário, queridos, antigamente, é muito conhecido dos irmãos aqui, o Lucas, e às vezes acontecia algumas coisas fora do normal na loja. Eu falei, misericórdia, não é possível que isso está acontecendo. E já ia querer começar a murmurar. Ele falava assim, todas as coisas cooperam para o bem. Irmão, eu sei, mas podia ser diferente. Queridos, nós precisamos nos entregar ao processo de Deus. Nós seremos trabalhados no processo. Jesus está trabalhando em nós através do seu Santo Espírito. Jesus não quer simplesmente nos levar para um lugar, Ele quer nos tornar um lugar. Por isso pouco importa aquilo que você está enfrentando hoje, porque o que interessa para Jesus não é o que você está passando hoje, mas é quem você está se tornando hoje. É como que você está aceitando esse processo, essa situação. É isso que Jesus está olhando, como que o seu coração está reagindo hoje. E
para nós caminharmos, queridos, 3 confrontos que nós teremos no deserto: com o diabo, com o inimigo das nossas almas. Jesus, ele teve 3 confrontos e nós teremos também. O primeiro, Mateus 4:3. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse assim: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Queridos, quando nós estamos enfrentando dificuldades, o inimigo ele vem soprar na nossa mente: ei, se tu és Filho de Deus, por que você está enfrentando essa dificuldade? Vai, transforma essas pedras em pães, transforma essas dificuldades em provisão. Segundo, Mateus capítulo 4, verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Queridos, eu estava estudando o diabo esses dias. Não precisa estudar o diabo, ele é nosso adversário. E eu estava estudando e eu cheguei a uma definição do diabo. Queridos, você vai ver o texto que ele usa a palavra. Ele fala para Jesus: está escrito. O diabo, sabe o que ele é? Ele é um teólogo desviado. Ele conhece a Bíblia mais do que eu e você. No momento de provação, de deserto, ele vai usar as Escrituras para confrontar nossa mente. É por isso que você precisa fazer primeiros passos, segundos passos, IFC, Esther. Você precisa entender a palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus, porque o teólogo desviado vai vir te confrontar. Ele é teólogo, ele sabe das Escrituras, ele conhece a palavra de Deus, mas ele está desviado. Mas ele conhece, e conhece bem, irmão. Senão o diabo vai te dar uma surra de Bíblia e você vai passar vergonha. E não adianta você daí começar, na hora que o diabo estiver te confrontando, buscar palavras motivacionais. Que está escrito e não sai nada. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque o teólogo desviado vem. Terceiro confronto. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei. É abusado ainda. Prostrado, se você me adorar. Queridos, Jesus, ele foi levado para esse lugar, e você acha que eu e você não vamos ser? Que o diabo não vai querer propor uma troca de adoração por algum favor momentâneo, quando nós estivermos enfrentando um momento de adversidade, lembrando que Jesus estava 40 dias no deserto já, quando ele foi tentado. Ele vai propor uma recompensa para nós desobedecermos a Deus. Mas avançando, queridos, eu tirei 3 lições do deserto percorrido por Israel, para nós encerrarmos. Sabe quando Israel ele saiu lá daquele momento de escravidão, eles foram levados num caminho ali pelo deserto, e eles estavam caminhando 3 dias, e eles não acharam água naquele período, e eles tiveram sede, e eles começaram a reclamar e murmurar que estavam com sede, e eles chegaram a uma fonte que as águas eram amargas, que chama a passagem, as águas de Mara. E ali Moisés, como líder, ele encontra Deus, fala para ele: olha, pega essa madeira que eu vou curar essas águas. E ali depois eles têm 70 palmeiras e tem um lugar ali de descanso que Deus prepara para eles. Eu quero te dizer, queridos, que Deus ele quer curar o nosso coração. Aquelas águas amargas representavam a condição humana que eles estavam saindo daquele período de escravidão. Só que a madeira ali representava o sacrifício de Deus para curar a humanidade. Então, ao meio ao processo do deserto aqui nessa terra, nós teremos um Deus que está disposto a curar os nossos corações, curar as experiências que nós vivemos que gerou mágoa e tristeza no nosso coração. Queridos,
Passamos por processo na terra, mas o Senhor quer nos curar. Depois passamos mais um pouquinho, no capítulo 16, o povo começa a reclamar. Primeiro era de sede, né? Depois o povo começa a reclamar de fome. Queridos, eles estavam 3 dias só no deserto, já estavam reclamando de fome. Sabe o que acontece? Às vezes nós precisamos passar por dificuldades porque nós estamos reclamando muito. Jesus estava 40 dias quando ele foi tentado. Eu não aceito cristão, eu não consigo entender cristão que reclama de comida, que não come cebola, que não come tomate. Sabe por que você não come essas coisas? Não come pepino. Sabe por quê? Porque você nunca passou fome. A partir do momento que você passar fome, você nunca mais vai reclamar de comida. Queridos, eu passei um período de muita escassez na minha vida. Teve um período momentâneo que nós passamos em casa que era arroz e ovo todos os dias. Mamãe passou dificuldade e ali, como sozinha, ela abriu uma conta no mercadinho, ela comprava ovo todo dia. Era arroz e ovo todos os dias. E agrião que a vizinha dava. Mas esse processo doloroso me fez nunca mais reclamar, e não aceito que minhas crianças reclamam de comida. Não quer comer, não come, mas não reclama. Eu me lembro um dia que eu passei fome, queridos, quando eu jogava futebol, e todo mundo acha que jogar futebol é a coisa mais fácil do mundo. E eu lembro que o irmão levou meu tênis embora, e eu fiquei sem tênis para ir para casa. E, queridos, a viagem era de ônibus, lá do Tietê até o Rio Grande do Sul, 24 horas de ônibus. E sobrou R$50 do dinheiro que o empresário tinha me mandado. E eu fui na 25, comprei um tênis dourado, coisa mais linda do mundo, que a Camila nunca mais me deixou usar. E aí sobrou R$5. Eu falei assim, o quê? Eu tinha almoçado no CT, peguei o trem até a Barra Funda e tal, fiz o percurso até o Tietê. Quando eu cheguei no Tietê, eu falei, eu vou gastar logo esse dinheiro aqui, vou tomar uma casquinha do Bob's. Tomei a casquinha do Bob's, esperei mais 2 horas para pegar o ônibus da Penha, e fui, queridos, do Tietê até o Rio Grande do Sul. Quando chegou em Lages, eu falei, eu vou dormir, porque dormindo não dá fome. Quando eu cheguei em Lages, era 7h30 da manhã, eu lembro até hoje. Eu desci para ir no banheiro, queridos, mas estava um cheirinho de café. Eu fui no banheiro, voltei para o ônibus. E eu tive até a oportunidade, sabe, queridos, porque eu acho que o ônibus estava meio vazio. Teve um rapaz, acho que percebeu que eu não estava comendo nada. E ele chegou em Farroupilha, depois na hora do almoço, que o ônibus parou de novo na hora do almoço. E era terrível, queridos, quando o ônibus parava. Eu queria que o ônibus acelerasse o mais rápido possível para poder chegar em casa. Ele parou em Farroupilha e falou assim, viu, pega um pastel aí, cara. Eu falei assim, não. Natureza. Personalidade maldita, por que não aceitou? Eu falei, não, obrigado. E voltei para o ônibus. Queridos, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Eu destruí a geladeira. Eu destruí. Então, queridos, às vezes nós precisamos, jovens, você precisa passar pelo processo, você precisa passar por um pouco de fome, porque você está reclamando muito. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, Quantas vezes, querido, que a gente dormia ali debaixo de arquibancada, quantas as vezes que a mistura num dia era salsicha em molho, no outro dia era salsicha com cebola, no outro dia era salsicha empanada. E não tinha escolha, queridos, ou que você comia aquilo ali ou você passava fome. Os processos forjam o nosso coração. E aí eu vejo, queridos, o contraste. O povo 3 dias no deserto reclamando que estava com fominha. E aí Jesus 40 dias sem comer nada. Ele declara, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, nós precisamos agir como Jesus, um homem maduro,
que 40 dias com fome, ele fala: "Ei, nem só de pão viverá o homem", e não como uma criança Israel, que por 3 dias sem comer, estava reclamando de fominha. Fica 3 dias sem comer para você ver, querido, se as coisas não ficam boas. Te desafio nesse ano, faz um caldo de legumes verdes lá, você vai ver, come só à noite, esses 3 dias, você vai ver. Você não vai achar bom a maçã, o pepino, a cebola. Te desafio. Quer conhecer uma pessoa, queridos, deixa ela passar fome. Contar um pecado para vocês. Minha maior dificuldade é jejuar. Eu tenho muita fome, queridos. Não sei se é consequência desses dias ali. É muita fome. E quando eu recebo o convite de pregar, eu aceito. Daqui a pouco o Espírito: "Ei, precisa jejuar". Sério? Preciso. Queridos, difícil jejuar com a despensa cheia. Quando está vazia, beleza, não tem. Você toma água para passar a fome. Água com açúcar, né, pastor? Mas te desafio a abrir mão um pouco do alimento da terra, para se entregar ao processo do Espírito Santo de Deus, para gerar verdades eternas no nosso coração. Aleluia. O povo também ele tenta a Deus em Êxodo 17. Olha o que aconteceu. O povo começou a discutir com Moisés: "Dê-nos água para beber". Moisés respondeu. Agora o povo estava com sede de novo, querido, impressionante. No capítulo 15 estava com sede, aí Deus faz maravilha. Aí no capítulo 16 está com fome. Queridos, no 17 já está com sede de novo, meu Deus do céu. E aí Moisés fala: "Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor?" Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: "Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?" Então Moisés clamou ao Senhor: "Que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar." O Senhor respondeu: "Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciões de Israel. Leve também o bordão com você. Feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água." Mas olha o contraste, queridos. O povo estava tentando. Sabe o que era tentar? Era tentar mostrar que Deus não estava no meio ali. Eles não reconheciam que era Deus que tinha tirado eles. Eles achavam que era Moisés o culpado. Mas não era Moisés que levou eles para o processo, era o próprio Deus. Mas olha o contraste. Moisés fala assim: "Por que vocês estão tentando o Senhor?" Sabe quando nós passamos dificuldades, nós ficamos fazendo prova: "Senhor, se tu estás comigo, abre a porta. Se tu estás comigo, dá um sinal. Se tu estás comigo, fala lá para o irmão fazer isso ou aquilo." Ei, nós não podemos tentar o Senhor. O Senhor está no meio da igreja. O Senhor está na tua casa. O Senhor está na tua família. O Senhor que promove esse processo. Então, em contraste de Jesus, para nós encerrarmos, Jesus venceu o diabo no deserto dizendo: "Também está escrito: não ponha o Senhor seu Deus à prova." Aí lembra que o diabo propôs a Jesus adorar ele? Aí Moisés subiu no monte e ficou dias lá. Para quê? Aí teve um furdunço no arraial. Aí o povo quis fazer um bezerro de ouro. Aí eu falar para você, rapaz do céu. Aí Moisés perdeu as estribeiras. O povo falou para Arão: "Olha, levanta e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu." E aí Arão falou assim: "Então me traga o ouro que eu vou fazer." E fizeram o bezerro de ouro. Mas olha o contraste. Jesus venceu no deserto declarando: então Jesus lhe ordenou: "Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste um culto somente a Ele." O povo de Israel, que é a criança imatura, ela não se entregou ao processo.
Uma hora estava com sede, outra hora estava com fome, outra hora estava tentando o Senhor, outra hora estava adorando outros deuses. Mas Jesus, o sumo sacerdote, o cristão maduro, estava declarando a palavra, mesmo depois de 40 dias de jejum. Nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás e prestarás um culto somente àquele que é digno. Aleluia. Sabe, queridos, minha casa viveu uma experiência extraordinária nas primícias, dias maravilhosos, glória a Deus. E no último dia, no culto do Dar, a Ana, minha filha mais nova, preparou um presente para trazer à noite para entregar para alguém. E ela chegou aqui, ela entregou, nós ganhamos várias coisas. A Helena ganhou o presente, mas o culto era do dar, não era do receber. Mas eu percebi que o semblante dela estava meio caído. Estava parecendo aquele povo que estava saindo lá do deserto, estava com sede e fome. Eu falei, alguma coisa está errada. E a Camila falou para mim, ela não ganhou nada. E a minha vontade ali era dar alguma coisa, só que eu ganhei uma Bíblia desse tamanho, eu não conseguia nem carregar aquela Bíblia. Ganhei um pão, eu falei, eu posso dar o pão, né? E aí, queridos, nós fomos embora, e quando chegou no estacionamento, meu Deus do céu, que choro, misericórdia. Tapou de chorar. Ana, o que está acontecendo? Eu queria ganhar um presente. Eu falei, mas filha, o culto era do dar. Você deu um presente. E aí foi, queridos, até chegar na cozinha de casa, meu Deus, só choro. E era choro de soluçar. Eu queria um presente, eu queria um presente. E aí eu fui para o lado espiritual, né? Eu falei, filha, você é provedora. Eu quero presente. Filha, você é aquela que vai abençoar, você é aquela que vai dar. O culto era do dar, não do receber. E o pior de tudo é que todos ganharam, menos ela. Camila ganhou, Helena ganhou. Eu falei, por que eu não ganhei nada e ela ganhou? Como o pai, queridos, às vezes é assim. Às vezes Jesus te olha e você não está ganhando nada naquele momento, mas Ele sabe que é o Pai que está fazendo um processo, e o Pai Celestial olha e quer te dar alguma coisa, mas não, Ele sabe que precisa te entregar o processo, para que você evolua, para que você cresça, para que você chegue à maturidade. Queridos, eu falei assim, como eu tinha ganhado um pão dessa família abençoada, do Edson, da Elaine, e ela gosta muito de pão com manteiga. Eu falei, eu vou fazer, filha, olha o que a nossa família ganhou um pão. Eu vou fazer com manteiga, e fiz ali para ela, quase engasgou com o pão. Não deu certo. Aí eu dei um choque de realidade, tive que dar um grito com ela, senão não ia parar, gente. Falei, filha, o culto é do dar, não do receber. Mas eu queria um presente. Eu falei, mas você não foi para ganhar um presente, você foi para entregar algo. Eu falei, mas você tem um pai. Amanhã a gente vai resolver essa situação. Fui trabalhando, queridos. Mas sabe o que eu entendi? A Ana não tinha maturidade para entender que é melhor dar do que receber. Só que sabe o que é o pior? E você não vai dar rajada agora. Essa criança às vezes é eu e você, que estamos caminhando pela vida, esperando receber presentes. E às vezes Deus não quer que nós recebamos presentes, às vezes Deus quer que nós entregamos presentes. Queridos, nós somos essa criança, mas Deus quer nos levar para essa maturidade que Jesus teve de declarar a palavra de Deus. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Sabe, queridos, o povo de Israel, uma geração inteira morreu, porque não estava disposta a renunciar. Porque aquele que não está disposto a renunciar, ele morre no deserto. Só morre no deserto quem não está disposto a renunciar até a morte de cruz. Uma geração inteira foi perdida.
porque não entendeu o processo de Deus. Mas Jesus, o homem, o Cristo, o Filho de Deus, ele venceu no deserto, porque ele estava disposto a renunciar até a morte, e morte de cruz. Nós vamos ficar pelo deserto se nós não estivermos dispostos. Deixa eu pregar para você entender. Nós vamos ficar no deserto se nós não estivermos dispostos a tomar nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Nós precisamos estar dispostos a tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Só assim nós vamos vencer no deserto. Você não foi feito para morrer no deserto. O deserto é só para transformar a minha e a sua vida. Aleluia, o processo não é para te matar, mas é para te transformar. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele não quer te machucar, ele quer te curar. Jesus não quer que você seja uma pessoa mimada, mas ele quer começar a botar os atributos de Cristo. Começa a perdoar, começa a liberar perdão, começa a dizer agora aí no seu lugar: Jesus, eu aceito o processo. Ele quer começar a produzir em nós a longanimidade, a benignidade, a bondade. Ele quer, por meio do seu Santo Espírito, produzir em nós o fruto, o caráter de Cristo. É por isso que ele nos leva para esse lugar. Começa a adorar o Senhor que caminha contigo por esse deserto. Começa a falar para ele: eu aceito o processo. Eu entendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor é contigo, igreja. Adore a Ele. Aleluia, vamos adorar a Ele, aleluia. Nós não vamos parar no deserto não, nós vamos avançar rumo à terra prometida, a Jerusalém celestial, aleluia. Começa a dar uma rajada de glória aí no seu lugar. Começa a falar: aleluia, glória a Deus, eu aceito essa palavra. Eu creio nesse processo, nessa palavra de Deus. Isso, adore, vamos adorar ao Senhor, vem comigo, vamos, aleluia.